É possível morrer projetado? Essa daqui, deixa eu só... olha só, é possível morrer projetado devido a alguma situação que ocorra com o seu corpo astral? Essa dúvida me veio após o seu vídeo falando sobre a projeção em Urano. Eu estudo e pratico projeção há 3 anos e já li e assisti vídeos de muitos pesquisadores da projeção. A maioria deles falam que não é possível desencarnar em uma projeção. Eu acredito que na maioria das vezes realmente não é possível, pelo menos não em decorrência das situações que a maioria das pessoas passam quando estão projetadas. A única vez que vi alguém falando que poderia ter morrido durante uma projeção foi o Valdo, quando ele falou que foi aprisionado por alguns espíritos. No seu vídeo, você falou que quando voltou de Urano, seu corpo físico estava extremamente frio. Então, ao que me parece, parte das sensações físicas sofridas pelo seu corpo astral foi passada para o seu corpo físico, o que me parece lógico, pois o mesmo ocorre com as doenças. Ao meu ver, se você ficasse mais tempo lá, talvez ocorresse a morte do seu corpo físico. Então a minha pergunta é, seria possível morrer em decorrência, por exemplo, de alguma situação como a que você passou em Urano? Ou o corpo astral sempre seria tracionado de volta ao corpo antes da ocorrência da morte? Existiria mais alguma situação em que a morte seria possível? Você poderia relatar mais algumas? Sabe que é uma coisa meio assustadora para a gente, né? Quando você pensa, isso já deu muita polêmica, né? Muita polêmica. Quando a gente fala, nós estamos falando de corpo astral, tá? Então a projeção astral é quando você sai, ou você descoincide do corpo físico e uma parte maior ou menor da tua consciência está no corpo astral. Aí você vai em algum lugar. No caso, você está falando de Urano, né? Dependendo da quantidade de consciência que você tem no corpo astral, estou falando quantidade para ficar mais claro, tá? No corpo astral, você vai enxergar com mais ou menos lucidez, mas tem outros fatores que implicam também na nossa capacidade de discernimento e lucidez fora do corpo, tá? Bom, realmente eu relatei, quando eu voltei para o corpo ele estava muito frio, mas em muitas situações que eu já tive experiências de projeção astral, aconteceram reações físicas, né? É que a gente quer que a coisa seja perfeita. Mas é assim, quanto mais experiências você tiver com projeções astrais, menos você vai sofrer nessa interação do corpo astral com o corpo físico, né? Então, eu vou contar uma situação. Em uma projeção que eu realizei, eu era bem jovem, aconteceu uma determinada situação e o meu corpo astral ele ficou cristalizado. Mas ele não ficou cristalizado porque a ameaça era grande, ele ficou cristalizado porque eu não sabia lidar com a situação e momentaneamente eu me desorganizei internamente, emocionalmente. Nesse momento eu fiquei... o corpo astral ele cristaliza, simplesmente você não tem movimento nenhum. Não teve, por alguns segundos, depois ele começou a recuperar aquilo e eu retornei para o corpo físico. Eu penso que algumas coisas que acontecem com a gente têm que ser aprendidas, né? Não dá para você começar a inventar histórias, inclusive com relação à projeção astral. Ela é uma ferramenta maravilhosa de conhecimento. Quanto mais projeções você fizer, mais coisas você vai saber. Sem contar que, à medida que você aprende mais coisas, também você quer saber mais, né? Os teus medos vão desaparecendo por conta da continuidade que você vê na tua existência, né? Mas é óbvio que tanto o veículo físico que nós estamos usando agora, eu estou usando agora como veículo astral, ele pode ser desorganizado. E quando eu digo desorganizado, significa assim... nós temos chakras no corpo astral, né? Se esses chakras sofrerem um impacto de energias muito fortes, ele pode se desorganizar, ele não consegue dar conta, né? Isso é um assunto bacana de discutir para a gente entender que, claro que você pode ir em qualquer lugar,
mas você vai sentir muito antes se existe uma ameaça real ou não. Por isso que eu sempre estou falando que a gente tem que estar livre dos nossos contextos emocionais, porque a nossa parte emocional, ela não fica fora de nós, ela nos acompanha para onde a gente for, esteja em corpo físico ou em corpo astral. E aí, uma coisa que não representa medo nenhum, vai ser um grande medo e você vai ficar super assustado em corpo astral, retorna para o corpo físico. Você colocou uma coisa aqui que é uma realidade na maioria das vezes. Então, qualquer ameaça que aconteça, você retorna antes como um mecanismo muito sofisticado de defesa. Você não precisa fazer nada, você acorda no corpo físico. Esse é um mecanismo, né, fisiológico nosso, né, de você estar fora do corpo, alguma coisa ficou muito pesada para você, você volta. Na verdade, você se esconde dentro do corpo físico, que é uma barreira de defesa muito, muito grande, né? Nosso corpo físico, ele protege realmente a gente. Mas existem situações em que você pode sim ter o falecimento físico, né? Você vai falar, puxa, mas como que é assim? Olha, na maioria das vezes isso não vai acontecer. Quando eu falo isso, eu estou falando das experiências que eu tenho, porque eu acabo fazendo coisas que foram num crescendo, né? Num crescente, ou num crescendo, não sei da palavra correta, me desafiando cada vez mais. Então, aí você vai se deparar com situações novas, situações desconhecidas, que você vai ter que aprendê-las, para que você não pare, né? Você não pode falar, meu limite é aqui. Não, não tem limite. Nós vamos fazendo as coisas com bom senso, aprendendo, caminhando, e situações novas podem ter que ser aprendidas para você não sofrer nenhum tipo de ameaça, né? Que a maioria das ameaças é emocional, não é real. Então, por esse ponto de vista, quem sair no plano astral praticamente não tem nenhum tipo de perigo, nenhum. A menos que você se aventure em coisas que você não fez homeopaticamente. Eu recomendo, você vai, está tendo a primeira projeção astral, ok, então sai, você saiu no seu quarto, anda no seu quarto, conhece o seu quarto, anda em volta da sua casa, você vai fazendo todo esse movimento, porque é um movimento de adaptação, aí você já começa a controlar melhor o veículo astral, aí, opa, vou um pouco mais longe, e aí você vai descobrir que se as coisas forem feitas num percurso de caminhada, né, porque sempre falo isso, né, que a gente aprende caminhando, você vai descobrir que cada vez tem mais espaço e você vai saber mais, vai ter mais recurso, né, e óbvio que a destruição ela fica quase impossível, porque você está fazendo as coisas com bom senso. Eu, de verdade, fiz coisas como eu não tinha para quem recorrer, do meu jeito. Então, o meu aprendizado muitas vezes teve alguns percalços, algumas situações que foram muito ameaçadoras para mim, né? E depois você descobre que se você tivesse alguém que te orientasse, você não teria problema nenhum com isso. Existe a possibilidade? Eu já falei isso, falei que, por exemplo, se você estiver num núcleo de uma explosão atômica, se você estiver num buraco negro, se você estiver em alguma situação em que a gravidade seja extrema, né? Se você estiver num planeta que a potência energética dele seja muito alta, existem, em um Sol, por exemplo, uma potência energética muito alta, você pode se desorganizar assim. Não adianta a gente querer dizer, não, mas somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Olha, você me cai na realidade da existência, isso é um universo, né? As nossas necessidades de descrever tudo da nossa forma, porque nós não tínhamos outro jeito de explicar, ou porque nos era conveniente, um dia nós vamos ter que abandonar. Eu me arrisco muito falando isso, mas é uma verdade, né? Nós criamos tudo, e do jeito que a gente conseguiu. Então, isso são situações que podem acontecer, mas é óbvio que existem outras situações, né? E a gente precisa aprender isso, porque algumas nós mesmos provocamos a nossa destruição. E a gente nem sabe disso, né? Não precisa de um agente externo, não. Você consegue produzir, assim como você consegue produzir o teu suicídio físico, você pode produzir, sim, a tua execução em corpo astral.
E agora eu já acabei de falar mais um item que deixa as pessoas assustadas, mas não quero que ninguém fique assustado não, porque esse é um trabalho maravilhoso, com espaço infinito, onde você está preservado, na maioria das vezes, de qualquer tipo de dano. É só você comparar que a possibilidade de um dano físico é muito maior do que de um dano astral. Só isso. Se você for atropelado por um carro, você pode morrer. Se você for atropelado por um carro em corpo astral, não acontece nada. Então, isso é para você ter uma noção de que o corpo astral realmente tem um espaço muito maior. O nosso site é o www.centrodeestudos.org. O nosso blog é o foradocorpo.com. O Amigos do SEC aguarda você. E se você quiser me ajudar nesse trabalho que eu faço, tem os livros e tem os CDs para que a gente possa crescer juntos, né, e fazer esse percurso valer a pena. Encontro você na próxima pergunta.